bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Casa Viva Junglecast. Hoje a gente trouxe uma convidada muito especial, que ela é muito defensora da natureza, do nosso pulmão verde e dos paulistanos em especial. Ela tem uma especialidade muito interessante. Ela é especialista no estudo do campo energético e vibracional, às vezes conhecida como bruxinha também, porque ela tem um talento incrível. Traz um olhar profundo sobre como as nossas emoções, os nossos pensamentos e as nossas práticas influenciam nesse campo energético que nos envolve. Além disso, ela se aprofundou em abordagens terapêuticas, como a psicossíntese. Ela trabalha como terapeuta floral, ela trabalha como terapeuta vibracional e aromaterapia há mais de 16 anos. Mas a missão dela não para por aí, né? Ela também arrumou agora uma grande batalha. Ela é presidente da Associação Coletivos Jardins de São Paulo, onde se dedica para a preservação e valorização do bairro, tentando manter o tombamento das plantas da área verde que eles têm, que é maravilhosa. Então, aqui com a Beth Vinson, seja muito bem-vinda. Obrigada, Beth. Patrícia, Muito uma obrigada. honra estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Aqui a gente tem uma lembrancinha pra você. Aqui uma vela, que sei que você lindo. adora vela. Adoro vela. Aqui um sabonete de flores pra você. Lindo. Uma flor. E no final desse programa, vou te dar um presente mais especial. Mais especial, acho que você vai gostar. Que a gente dá aqui pros nossos convidados. Mas Obrigada. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Então, obrigada de novo pela visita aqui, por estar aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Me conta um pouco, Beth, você tem aqui todo esse talento, né? Esse dom que você trabalha com essa parte do campo energético, com a terapia, né? E como que você descobriu isso? Em que momento que você... Esse lado esotérico eu tenho desde menina. Eu com 10 anos já lia sobre o assunto. No começo assim da adolescência eu queria ser freira, então eu gostava dessa parte espiritual, religiosa. Minha mãe não deixou de jeito nenhum. Mais tarde você decide. Não. E aí, conforme eu fui ficando mais velha, tudo que era esotérico e alternativo e os florais eu comecei a estudar. E aí um dia a minha própria terapeuta falou: mas Beth, por que você não pensa nisso como uma profissão? Perfeito. E aí eu comecei o trabalho de harmonização, que é de impostação das mãos, reequilíbrio dos chakras, alinhamento dos corpos sutis. Fui estudar aromaterapia, fui estudar os florais, fazer alguns cursos como o próprio de psicossíntese, que é uma linha de terapia, porque a gente sempre conversa muito com o paciente, entender o que ele está dizendo. Trabalha mais a parte da psicologia, mais a parte da mente mesmo? Não, trabalha a parte mais energética, mas eu preciso conversar com ele, entender o que está acontecendo por dentro. Exatamente. Tá, maravilha. E me fala uma coisa, depois de todo esse seu trabalho, eu lembro que eu até fui uma vez, tive uma experiência maravilhosa com você. Você morava num apartamento, né? Onde que era? Eu não me lembro o bairro que era. É Jardim Europa, mas é na parte de prédios, em frente ao Clube Pinheiros. Tá bom. E aí fiquei sabendo que você mudou para uma casa agora. Eu mudei para uma casa no Jardim. Porque o seu apartamento era maravilhoso. Qual foi a escolha, a mudança aqui? Por que você teve essa mudança? Jardim, né? Jardim. Um quintal, os passarinhos, as aves. Eu tenho um jardim de ervas. Tá bom. Ervas da bruxa. Legal. Não é ervas de cozinha, mas eu tenho lá guinel, abre-caminho, boldo, espada de São Jorge, arruda, alecrim, o que você quiser. E você que cuida? Eu que cuido. Cuida de tudo. Eu acho que é outra qualidade de vida se morar em casa. Sim, perfeito. Eu mudei para o Jardim Paulistano, que é bem próximo ao Clube Pinheiros, que é um bairro arborizado, muito tranquilo, bem familiar, todo mundo se conhece. E eu acho como qualidade de vida realmente muito melhor morar em casa. Você mora há quanto tempo lá? Moro desde 2012. Então, 12 anos. 13 anos. Indo para 13 então, quer dizer anos. que você pensou realmente nessa questão do jardim, né? Pensei. Foi um grande decisor aí, o divisor de águas, né? Então, porque realmente a gente está com uma missão aqui, por isso que a gente colocou Casa Viva aqui no nome do nosso podcast, porque a gente tem visto realmente o grande número das pessoas que sonham em construir um lar, em fazer uma nova construção, uma reforma. Eles passam para quem vai projetar, né, um arquiteto, um engenheiro, eles passam qual é o sonho deles.
Aquele sonho fica muito bonito no papel, fica maravilhoso. Muitas dessas pessoas, elas passam que elas querem o jardim, né? Aquele sonho, né, que está materializado numa folha de papel, muitas vezes não sai dali. O que tem acontecido? As pessoas se perdem no meio do caminho quando vão fazer uma construção. Muitas vezes as pessoas não têm tanta experiência, né? Então elas estão fazendo a primeira casa de campo. Isso aconteceu muito também na questão da pandemia. Mas na pandemia a pessoa ainda tinha um outro olhar, porque ela realmente estava querendo valorizar a natureza, a vida, o bem-estar fora, porque ela estava morando e trabalhando dentro da casa, então ela queria essa conexão. Ela achou que ia morrer ali, então ela estava dando todo o valor para tudo que ela poderia aproveitar daquela situação. Mas a pandemia passou, a vida voltou ao normal, aquele êxodo urbano, né, voltou porque as pessoas teve um movimento do êxodo rural, aí houve agora o êxodo urbano, as pessoas voltaram de novo para a capital, para suas vidas, para a vida corrida, para o dia a dia, e parece que se voltaram a se desconectar desse ambiente aí natural, da energia da natureza, onde ela faz a construção, chega num determinado momento, ela vê que todo aquele planejamento dela extrapolou, todos os custos foram estratosféricos e ela acaba não tendo essa projeção do paisagismo e acaba pecando no paisagismo, acaba abrindo mão dele. Então a gente tem visto... sempre ou por uma questão de tempo? Então, aí é um problema bem complicado, porque o que acontece? Normalmente não é para sempre, mas o momento certo do paisagismo entrar é no momento em que a obra está começando. Por quê? Vamos supor, você tem uma casa onde você tem já outros vizinhos morando, tá? Então, ou seja, os seus acessos laterais e o seu acesso do fundo estão interrompidos. Você só tem o seu terreno lá, o seu retângulo. Vamos dizer que ali está a sua tela em branco, tá? E nessa sua tela em branco, você determinou que você quer ter bastante árvore na piscina, você quer ter privacidade com seus vizinhos, você quer ter seu pomar, você quer ter suas palmeiras, você quer ter um ambiente tropical. Então, você quer ter vários ambientes no seu jardim para que você possa fazer o uso e aproveitar disso tudo. Aí chega um determinado momento que você não planeja direito o paisagismo, você fala assim, não vou deixar isso para depois. Só que a casa começa a levantar, a casa começa a levantar, e aí o que acontece? Todos os acessos que você tinha ficam impossibilitados. Então aquela árvore grande que você já poderia colocar lá atrás, você não pode mais colocar. Com um gap maior. Né? Você tem que colocar uma árvore pequena. Para você colocar uma árvore pequena, que você consiga levar na mão. Só que quantos anos vai levar para aquela árvore se transformar, aquela arvoreta se transformar numa árvore generosa e frondosa, que você pode tirar todos os benefícios? Décadas. Décadas. Então a gente fala, que a gente trabalha com as plantas também, então a gente não fala que o paisagismo é uma questão de você valorizar o tempo certo. Porque depois você não vai contratar um guindaste para colocar essa planta lá no fundo, né? Porque a única saída é o quê? É você pegar um guindaste para atravessar a casa e plantar lá. Então tudo tem o tempo certo. Só que as pessoas se perdem nesse tempo, nesse planejamento. Tá faltando planejamento. Patrícia, é a primeira vez que eu escuto falar sobre isso. E faz todo sentido, Não, mas isso acontece demais. E, então as pessoas, elas têm essa falta de cultura nesse sentido de que o paisagismo de grande porte, que você pode usar hoje, agora, tem uma série de dificuldades que se você não fizer tudo no seu momento... Logística. Você perde o timing. Se você perder o timing, quer dizer, você não vai fazer aquilo acontecer. E você vai ficar com aquilo lá incompleto, né? Ou seja, a alma da sua casa, ela não vai estar como você gostaria, não vai poder fazer uso dela como você poderia. Então, a gente está querendo realmente educar as pessoas, mostrar para as pessoas que tudo isso tem a sua importância. E por que a pessoa espera só uma vez a cada ano ou uma vez a cada 6 meses para poder se conectar com a natureza? Por que ela não aproveita o dia a dia, já que a natureza nos dá em abundância, né? Você poder fazer uso e tirar toda a energia dela e se reabastecer. Você vê posts das pessoas que elas colocam assim, agora minha bateria tá 100%. A pessoa tá lá no meio da montanha, em cima fazendo uma escalada e vendo o pôr do sol. Ou, né, ou simplesmente você deitar, ver as estrelas. Você pode fazer isso no jardim da sua casa. Então, quer dizer, as pessoas estão perdendo um pouco dessa essência. E a gente precisa resgatar isso, trazer isso de volta. Na verdade, já existem estudos falando
que o verde, as árvores, os jardins são muito importantes para o equilíbrio mental e emocional. Perfeito, isso é científico. Inclusive as árvores de grande porte. Sim. Isso, né, estudo de fato, científico, sem dizer para a saúde, porque a árvore de grande porte, ela filtra os poluentes, ela diminui a temperatura. Ela baixa a temperatura. Uma árvore de grande porte, dependendo do tipo de árvore, ela pode transpirar até 1.000 litros de água por Exatamente. dia. Então, é o que eles chamam de evapotranspiração. Certo. Então, ela torna o ambiente onde ela está mais ameno. E com esse aquecimento global, com o aumento das temperaturas, a gente viu esse ano de 2024 e agora janeiro, muito quente. Quem não quer uma árvore para se encostar na sombrinha dela? Não, e o que a gente tem visto assim com muita frequência, a pessoa fala assim, quais são os nossos maiores, as maiores solicitações que a gente tem, assim, são as recordistas. A pessoa ali fala assim, olha, eu preciso de privacidade na minha piscina, porque agora do lado da minha casa, do terreno atrás, estou subindo uma casa de 3 andares, onde a varanda dos quartos da pessoa vai dar diretamente para a minha piscina. Então, ou seja, não vou ter privacidade nenhuma. E para você criar essa privacidade com plantas grandes, que aí são plantas que você vai ter um volume, ou seja, um jardim vertical, só que plantado no chão, com plantas de grande porte, sendo uma casa já construída. Então, tudo isso você já tem que pensar no começo, né? Falar assim, opa, olha, no futuro, pode ter uma casa aqui, nessa parte de trás dos fundos da minha casa, que pode me dar problema. Então, eu quero que a minha casa seja meu refúgio? Sim. Eu quero que ela seja meu descanso? Sim. Eu quero que ela me traga energia? Eu quero que seja minha floresta tropical? Mas eu preciso fazer isso agora, porque depois, né, inviabiliza toda a situação. Ou a pessoa tem uma casa maravilhosa, só que ela não colocou na hora certa uma árvore grande e ela fala assim, agora eu preciso de sombra, quero sombra. Ela fica com ombrelone. Não refresca com uma árvore. Não refresca. Então, não adianta você trocar um ombrelone, né, por uma árvore. Não é substituto. Então, toda essa questão a gente tem sentido, e é uma dor, porque a gente sente que a pessoa não está feliz. Tá? Não é que a pessoa fala, olha, acabou meu dinheiro. Ou, olha, planejei errado, agora o que eu faço? Então, a gente está sentindo que essa decepção, essa frustração, essa dor das pessoas está incomodando. Então, a gente precisa tentar mostrar para as pessoas como que funciona esse processo do paisagismo e o bem que ele traz, né, de volta, essa energia que ela pode ter recuperada. Para ela e para a família, né? Para a família. Ela pode fazer uso disso todos os dias, né? Então aí vai diminuir a ansiedade, vai diminuir a depressão, vai diminuir um monte de problemas que a pessoa pode tirar dos remédios e fazer uso da própria natureza em prol dela mesma, né? E diminuir aí as drogas, né? Para que usar esse monte de droga se a gente tem a natureza em abundância? Agora me conta como que porque você tem esse desafio agora, essa missão, né, da parte da Associação do Coletivo Jardins. Como que começou esse movimento? Por quê? Conta um pouquinho da história desse movimento da associação. Em maio de 2023, eu recebi o telefone de uma amiga, que é advogada do Movimento Defenda São Paulo. O Movimento Defenda São Paulo é uma associação que cuida de direitos difusos e dá apoio para outras associações de bairro em São Paulo. Tá bom. E, por coincidência, a gente tinha se encontrado 2 meses antes, depois de décadas sem se ver, e ela me ligou, Beth, você está sabendo que o CONDEFAT é um conselho ligado à Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. Você sabia que o CONDEFAT está fazendo a revisão das regras de tombamento dos jardins? Não estou sabendo de nada, ninguém está falando nada por aqui. Então, eles vão fazer uma reunião segunda-feira e eles vão aprovar uma minuta. Você consegue mandar alguém? Eu mandei uma pessoa para anotar o que foi discutido na reunião. Ela me passou mais um resumo, passou uns 4, 5 dias, o CONDEFAT publicou no Diário Oficial, a gente viu o teor da minuta e... Oi, caiu o queixo. Oi? Como assim? Sim, e uma das coisas que essa minuta dizia, a gente tem nos jardins hoje, uma árvore a cada 6 metros quadrados. Os jardins têm um tombamento ambiental. Tá, perfeito. E eles estavam dizendo, não, é proibido suprimir árvore, a não ser que ela esteja no final do ciclo vital dela ou com problemas fitossanitários. Perfeito. Fora isso, não, ela é tombada. Tá. E estava lá, não, você pode suprimir, pelo menos tem que ficar, nem o mínimo eles colocaram, uma árvore a cada 25 metros quadrados.
Faz as contas. Que absurdo. Do impacto. Do quanto vai tirar. Então, essa é uma né? das coisas, Sim. né? Então, eu chamei a Renata para uma reunião na minha casa com um grupo de vizinhos, umas 30 pessoas, vizinhos da rua, de outras ruas, e ela explicou pra gente o que estava sendo discutido. É um tema bastante complexo, não é um tema simples. Tá. Tinha muita desinformação rolando. Eu tive dificuldade de entender, inclusive, no início, mas eu entendi ali que se a gente não tomasse alguma atitude, eles iam aprovar, porque eles fazem a primeira votação, depois eles chamam um estudo público, consulta pública, Sim. audiência pública, pum. Acabou. E em julho eles iam votar. Então, o que eles querem resolver, eles resolvem rapidinho, né? Isso. Pois é. E aí a gente se reuniu, uma das pessoas que era advogada, ajudou a escrever o cabeçalho de um abaixo-assinado. A gente lançou um abaixo-assinado dia 5 de julho, de junho de 2023. Ele viralizou, para nossa sorte. Maravilha. Tudo bem, a gente tem uma boa capilaridade ali no Vizinhança Solidária dos Jardins, Tá que bom. são 4 bairros. Tá. O Jardim Paulistano, Jardim Europa, Jardim América e Jardim Paulista. Vai da Faria Lima, Avenida Faria Lima, até Estados Unidos. Tá bom. Da Rebouças até Brigadeiro Luiz Antônio. Aqui também até lá o Parque do Ibirapuera. Tá bom. Então, são, na verdade, 4 bairros. E viralizou, então a gente conseguiu 6.200 assinaturas em uma semana. Que maravilha. E eu acho que fez muita diferença Tá. para que isso não fosse aprovado em julho de Sim. 2023. Tá. Então, esse foi o nosso primeiro movimento, e depois, com o apoio técnico e jurídico do movimento Defenda São Paulo, a gente começou a trabalhar com o Ministério Público. Tá. Então, uma das alegações era de que o Jardins estava abandonado, que tinha 3.000 lotes e que 600 dele, portanto 20%, estava invadido por moradores de rua, crime organizado e drogados. Tá. Isso. Foi feito estudo? Tá. Não. A gente passou lá e viu. Tá. Eles pegam no meu âmago. Sim, Falei, sim. Oi? Então, eu chamei uma amiga que entendia super de computador, de Excel, de informática. A gente baixou o IPTU Tá bom. da cidade de São Paulo. Imagina quantos milhões Nossa de IPTUs Senhora. tem lá. E a gente foi filtrando, fazendo o filtro, tá no GeoSampa, tá? Tá bom. Essa tabela Excel do IPTU de São Paulo, eles colocam no GeoSampa. GeoSampa. É um portal da Prefeitura de São Paulo. Tá. Como que é? GO Sampa? É. Tá bom. E aí a gente filtrou, 5.634 lotes. Então, bem mais do que 3.000. Contratei alguém para ir visitar as ruas e anotar o que estava aparentemente vazio, se tinha alguma casa invadida, se estava construindo, se estava alugando à venda ou se tinha estacionamento. Que trabalho, hein? Quando ele voltou, como eu conhecia muito bem a região, porque eu tinha feito um mapeamento das guaritas e dos postos com Você câmera... fez bem o trabalho. Falei, não, tá faltando rua tal, mas assim, tal, Sim, quarteirão sim. tal. E aí eu peguei o carro junto com uma amiga e a gente dirigiu e fomos visitar as 170 ruas dos Jardins para complementar o tal estudo. Tudo. E o resultado foi 0 invadido. Olha isso. Até porque se tem alguma tentativa ou se ocorre a reação dos moradores é muito rápida. Tá. 1,1% aparentemente vazio. Tá bom. E por que eu digo aparentemente? Porque às vezes a casa tá maltratada, Tá. não quer dizer que não tenha ninguém morando ali. Perfeito. Às vezes ela herdou, ela não tem dinheiro para fazer a manutenção, mas ela está morando assim. Perfeito. 1,1%, 4,4% para alugar e para vender, 5,4% em obra, em reforma, em construção, e de estacionamento tinha 0,4%. Nossa. Sendo que em ZER, que é a zona exclusivamente residencial, ou seja, tá errado, só 6%. E aí isso é caso de fiscalização. Isso não é caso de alteração da regra de Com tombamento. certeza. Não é dizer que tem um estacionamento na rua Antilhas que precisa mudar todo o tombamento do Jardim América. Entendeu? São criminosos nesses que fazem isso, né? Isso é um crime. Uma Olha, pessoa que faz. Acho que a verdade
novidade é essa? Eu tô chocada aqui com esses dados que você me passou. Então a gente pegou esses dados que estavam em tabela Excel e a gente dividiu por bairro, por rua, Zecor e Zer, e a gente caminhou ao Ministério Público. E aí a gente foi fazendo os levantamentos, porque um dos outros argumentos é que hoje em dia as pessoas não têm famílias grandes, então elas não querem imóveis tão grandes com jardins tão grandes. Então, por isso, fazer condomínios horizontais em lotes grandes. E aí eu fui andando pelo Jardim Europa e fazendo print e botando no PowerPoint eu pus. Casa tal, e cara... um monte de casa remembrado, ou seja, que juntou mais de um lote, gigantescas, com jardins gigantescos. E você não vê, você entra no Jardim América, perto do Clube Paulistano, as casas inteiras reformadas, ocupadas, ou em reforma. Então, nenhuma falácia, nem outra, né? Fazia sentido pra gente. Isso também foi encaminhado ao Ministério Público. E aí eu fiz o levantamento da avifauna local, que são as aves. A preservação delas, né? Isso, mas o que existe lá? Certo. Então existe um site que chama eBird, que eu não sei se você conhece. Não, é EBIRD, eBird. E ele tem uma coisa que chama hotspots, onde os observadores de pássaros, eles vão marcando ali que aves que eles identificaram naquele local. Perfeito. Então, nos jardins existem 7 hotspots. E aí eu fui atrás dos hotspots para ver o que tinha sido identificado ali e a gente tem 4 aves. Mas isso é uma câmera de monitoramento, é isso? Isso é ou a pessoa vê visualmente e sobe pelo aplicativo. Tá bom. Ou ela usa o aplicativo Merlin para gravar o som da ave. E aí ali identificado... Não sabia disso. Então, peraí, isso é interessante. Isso tem em São Paulo inteiro ou é só especificamente no jardim? Não, isso tem no mundo inteiro. É no mundo. Eu uso o Merlin para identificar o som da ave. E aí depois eu vou ver se ele acertou, se aquela ave ela é típica daquela região ou não. Legal. E depois você sobe uma lista pro eBird. Legal. E aí ele sobe para um hotspot. Tá bom, perfeito. Mas a gente identificou 4 aves que estão na lista de espécies em risco de extinção. Então, esse é um problema, que é a araponga, que circula por lá, porque lá é um corredor ecológico, porta-sementes. Ele liga lá o Instituto Butantan, que é tombado, com o Parque do Ibirapuera, que também é tombado. Perfeito. Então, ele é um corredor. Então, tem aves que não habitam por lá, porém, elas transitam por lá. Sim. E o araponga é uma delas. Mas a gente tem o sem-aço de encontro azul, que está na lista de risco de extinção. A gente tem o papagaio verdadeiro, que é uma espécie ameaçada, porque ela é muito caçada para venda, né? Para colocar em cativeiro. Perfeito. Gavião asa de telha. Perfeito. Que mais? Falei 4 já, né? Falou. E também tem espécies, exemplares arbóreos que estão em risco de extinção. Então, só eu mapeei 72 exemplares de pau-brasil. Olha que maravilha. Obviamente, existe muito mais. Sim. Que aí tem a proteção ambiental. O que está no logradouro, os jardins é protegido por um decreto de área verde significativa. Então, todas as árvores de logradouro, além da proteção ambiental do tombamento, tem a proteção desse decreto estadual de 1989. E o pau-brasil ainda tem a lei só para ele. Lógico. Tem araucária angustifolia, enfim, outras coisas. E essa questão de que eu vou suprimir essa árvore aqui, mas você tem que fazer uma compensação, e você sabe mais do que eu, que você não pega uma árvore de 70, 80 anos, como eu tenho a foto de uma mangueira no Jardim Europa, como é que você compensa isso? Não. Você vai pôr uma muda da AP3? Que vai esperar mais quantos anos? Mais 70 anos para chegar lá? Exato. E aí, mesmo que você coloque 99 mudas da AP5, ela não vai cumprir o mesmo papel ambiental que essa árvore adulta cumpre. Traz, exatamente. Não vai. Nem para diminuir a temperatura, nem para criar essa umidade do ar, nem como abrigo e alimento da avifauna local e outras, né, da fauna em geral, enfim.
E em que pé que está hoje? Como que vocês estão? Vocês então entraram com isso? Isso foi paralisado? E não, a gente apresentou todos esses estudos para o Ministério Público. Tá bom. Eles emitiram a equipe técnica que chama CAEX, que é o Centro de Apoio do Ministério Público, emitiu um parecer técnico bastante favorável à preservação do bairro Jardins como ele é hoje, dizendo que essa minuta representava um risco grande de descaracterização da região. Então mantém tombamento. É o que eles falaram. Tá bom. Mantém um tombamento ambiental como ele é hoje. Pelo menos assim eu entendi. E certo. A gente contratou um advogado no início de 2024. Ele fez o levantamento e o estudo das três resoluções. Do tombamento original, que foi em 1986. Tá. Diga-se aqui que o tombamento foi feito a pedido dos moradores em 1985, através de abaixo-assinado. Tá. Então, ele tem quase 40 anos. Então, ele fez o estudo desse levantamento, desse tombamento, que chama Resolução 0286. Ele fez o estudo da Resolução 3721, que foi uma resolução complementar, aprovada assim meio na pandemia, que já é bastante prejudicial para os jardins. E como não foi contestada ou judicializada, ele teve essa tentativa, que é essa minuta, que foi o terceiro estudo dele. Em agosto de 2024, ele apresentou um relatório e aconselhou que se entrasse com uma ação civil pública pedindo a anulação do processo da minuta. Tá bom. Por irregularidades. Certo. Entre elas, desvio de grupo de trabalho, desvio de finalidade, se chama. Bom. O grupo de trabalho começou com uma finalidade e no primeiro dia eles alteraram. Como a gente ainda não tinha CNPJ, eu pedi para o Movimento Defenda São Paulo nos ajudar. Uhum. Eles entraram com ação civil pública, a gente financiou. Tá. Mas em outubro de 2024, a gente formalizou a associação, criando CNPJ e tudo mais, com diretoria, porque essa é uma briga que vai durar. Sim, sim. E aí eles botaram em votação em dezembro a minuta. A gente entrou com liminar, e aí no dia 19 de dezembro, já em segunda instância, a desembargadora deu a liminar paralisando, depois que eles aprovaram, né? Tá bom. A minuta precisou ser aprovada para a juíza falar, então paralisa o processo enquanto a ação esteja sendo julgada. Mas foi, num primeiro momento, uma decisão monocrática. E agora, em fevereiro, eles fizeram uma decisão do colegiado do TJ São Paulo e eles decidiram que seja mantida a liminar. Muito bem, muito bem. Seja mantida a liminar até o julgamento de mérito da ação civil pública. Que não tem data, não tem previsão, nada, zero. Então, mas olha, você vê onde as coisas podem chegar, mas não é só isso, hein? Daí a gente entrou com mandado de segurança e agora pelo CNPJ do Coletivo Jardins, pedindo a anulação da votação do dia 16 de 12 de 2024 por irregularidades e descumprimento de regra de artigos do regimento interno do CONDEFAT. Então, a gente está aguardando o julgamento do mérito desse mandado de segurança. Então, mas aí, aonde vão as consequências? Imagina-se se você não tivesse, lógico, tem outras pessoas envolvidas nisso, mas olha o trabalho que você teve, né? Com todo esse, você sabe todas as datas, números, percentual, ano, tudo assim na cabeça. As duas decoram. Imagina o quanto que você realmente, né, não se dedicou e se dedica para isso. Agora, imagina se não tivesse tido esse movimento, né? O caos que estaria instaurado, né? O caos. Você já imaginou? Então é uma coisa que não volta atrás, né? Não, Patrícia. Não volta. Isso... E foi um movimento muito delicado da minha vida. Porque eu lancei esse abaixo-assinado dia 5 de junho à noite. Minha mãe morreu dia 7 de junho de manhã. Eu estava assim naqueles dias que ela estava em cuidado paliativo. Então, nas primeiras semanas foi super difícil, mas teve um momento que eu parei assim, cara, se eu não fizer, ninguém vai fazer. É isso mesmo. Então, engole o luto. Você abraçou a causa porque você falou assim, eu vou ter que ser a missionária, né? Essa missão é minha, não tem jeito.
Gente do céu, o negócio não é... E me fala, quais seriam, assim, outras ações ou atitudes, né, que vocês estão tomando, assim, dentro do próprio bairro, ou com as pessoas? Você que está à frente disso, mas tem outras pessoas que também ajudam. Como que funciona a dinâmica disso tudo? Sim, tem a diretoria de mulheres. Tá. Cada uma mora numa rua, digamos, seria representante da sua rua. Tá. E a gente começou primeiro através do Instagram a dar pequenas pérolas para explicar a importância ambiental da região. Para conscientizar. Conscientização, trabalho de conscientização. E a conscientização vai não só apenas do valor de uma árvore de porte grande, como dessa pequena floresta urbana, sim, que é uma raridade hoje em dia em São Paulo, e que sim, o ar dela influencia o microclima como um todo. Pois se a fumaça das queimadas do Mato Grosso e da Amazônia vem parar aqui, você acha que o ar dos jardins não afeta os outros bairros, inclusive de periferia e vice-versa? Estava até vendo no Instagram de vocês, que é chocante aquela imagem que vocês têm, onde vocês mostram, né, os jardins, o bairro, e logo na sequência que é concreto, puro, prédios, né, arranha-céus enormes. E aí você mostra a diferença, né, de temperatura, um 40 graus e outro 30. Você vê a diferença térmica, o bem-estar, né, que realmente as árvores trazem. Mas é engraçado que no dia a dia as pessoas ainda deixam isso passar. Por isso que esse trabalho de conscientização... As pessoas não entendem o papel que a arborização urbana tem. Exatamente. Não só na temperatura, mas, por exemplo, na prevenção de inundação. Elas não entendem o quanto é importante você deixar o solo da sua casa permeável. Exatamente. Permeável. É importante você tocar nesse assunto, porque a gente está fazendo agora um projeto no Tatuapé, e eu fiquei até com mais essa pulga. Eu acabei não pesquisando mais sobre isso, porque foi recente, foi sexta-feira agora passada. Eles estão fazendo toda uma renovação na fachada do prédio, tá? E nessa fachada, um prédio já antigo, acho que tem mais de 40 anos, e na calçada tinha, né, uns bloquetes de concreto, mas ele estava meio irregular, até por conta dos anos de uso, e houve uma falta de manutenção, então eles quebraram também para refazer, tá? Que eles vão refazer toda a fachada. Tem que ser permeável. Não. Sabe que agora eles estão colocando, qual que é a regra do estado de São Paulo? É concretar a calçada. Concreto. Do estado ou do município? Boa pergunta. Não fui mais... Isso é uma lei? É uma lei. Tanto que a arquiteta estava junto. E aí eu perguntei, mas você vai fazer como essa calçada? Você vai fazer piso drenante? Não posso. Mas como você não pode? São Paulo não tem problema de alagamento? Opa! Né? Ué, todo mundo sabe que tem. Vira um caos quando chove. Os jardins têm problema de alagamento. A regra é... Por quê? Por conta da mobilidade pública, que eu concordo com a mobilidade. Que você tem um cadeirante, você tem que permitir uma boa mobilidade, você tem que ter a largura da calçada, bacana. Mas uma coisa não exclui a outra. Não, só que se você fizer um piso bacana, uma calçada boa, com piso drenante, é totalmente viável. Você pode manter... Tem a rampa, né? Que se você tiver uma inclinação... Nem vou denunciar o meu vizinho, então, que está quebrando essa lei, que eu não conheço, depois você me passa o número. Pois é. Mas ele pôs toda a calçada dele drenante. Não pode. E, de fato, dá para circular cadeira de roda, carrinho de bebê, sem problema nenhum. Não pode. Assim, vão até pegar um pouco mais a fundo nessa lei, mas, teoricamente, se diz que você tem que fazer a calçada em concreto. Piso de concreto, não permeável. Então, eu fiquei chocada. Imagina só, se você já tem um problema que é super complicado, é uma genialidade. Mudança climática, aquecimento global, fora o que o concreto aquece, né? Exatamente. Você não tem nada de benefício. Então, eles tinham que fazer ao contrário. Eles tinham que fazer uma lei onde você tem que ter um piso que seja drenante, né? Exato. Mas não é isso que está se mostrando. Eles deveriam fazer asfalto drenante. Então é muito complicado. E você, realmente, essa questão de você ter essa permeabilidade do solo, você manter isso, é crucial para cidades como São Paulo. Então tá bom, a gente não pode mexer na calçada, mas dentro do lote eu acho que precisa ser um trabalho de conscientização do proprietário de fazer um piso drenante. Sim. Permeável. Sim. De também usar o seu espaço, especialmente nos jardins, que tem muitos lotes grandes, de pôr
manter as suas árvores e plantar árvores de grande porte. Teve casos até de pessoas que estão construindo casas novas e na casa já tem, então, você tem a casa, você tem a rua, tem a calçada e na calçada você já tem as árvores que pontuam a rua, né? Normalmente as ruas que têm arborização são dessa forma. As pessoas chegarem ao acúmulo de falar que tem que tirar a árvore da frente da casa porque a árvore está estragando a arquitetura da casa, porque ela está escondendo, porque ela não consegue tirar uma foto bonita da fachada para colocar numa revista. Explica para ela que agora você tem o Photoshop. Dá para editar, se ela quiser, mas a culpa não é da árvore. Não, mas o problema é que quando ela chega e ela para ali, o carro, ela passa na rua, ela vê a árvore ali, incomoda porque ela queria ver só a fachada da casa, mas que não queria valor nada. É esse? Então é isso, a missão gente, nós estamos em plena crise climática, em pleno aquecimento global, com eventos climáticos sérios. A gente precisa do verde, a gente precisa preservar a água, preservar as árvores, preservar a fauna, é muito importante. Preservar, e se for plantar já, conscientemente, isso, né? Começa no micro. Conscientemente. Isso. E começa no micro, começa no meu quintal. E aí você expande para sua rua. Sim. A minha rua a gente plantou já em 2018, umas 8, 9 árvores na minha rua. Aí eu vou te falar uma outra coisa que eu acho importante também falar para as pessoas que estão aqui com a gente, que é para elas também, quando estiverem construindo ou fazendo uma reforma, para elas também contratarem profissionais especialistas da área, né? Então, se você vai construir uma casa, você vai desenhar, vai chamar um arquiteto para desenhar, você vai chamar um engenheiro para construir e você vai chamar um paisagista para fazer o seu jardim. Não deixe para qualquer pessoa, ou não vá no Ceasa comprar uma muda qualquer, porque sabe outra coisa que acontece corriqueiramente com a gente? A pessoa plantou há 15, 20 anos atrás uma muda de ficus, sei lá, do lado da piscina. Estourou toda a piscina. Meu pai fez isso no sítio. Então, o meu sogro, a gente mora aqui em São Roque, a nossa casa, há 40 anos atrás, ele plantou 3 pau-ferros do lado de casa, do lado. São maravilhosos. Mas é assim, uma distância de 2 metros. Então a casa está aqui, ele plantou aqui. A copa dele, ela ficou totalmente em cima da casa. Então a casa não pegava sol nenhum na casa, era uma copa frondosa, monstruosa. Só que o pau-ferro tem um problema da madeira dele. Ele quebra muito fácil. Por mais ele tenha uma madeira dura, por isso chama pau-ferro, que para você cortar é um trabalho do cão, só que você pega um vento forte e esses ventos que estão dando essas chuvas fortes, ele quebra com facilidade os galhos. Uma vez caiu um ramal desse em cima do nosso telhado, quase que entrou dentro do meu quarto. Um ramal no pau-ferro. Então, quer dizer, a falta da consciência na hora de plantar, né? Porque você ter um especialista. Ter um especialista, saber. Porque depois que vai ter que cortar, você vai ter que tirar uma árvore, pô, de 40 anos, que olha o benefício que ela causa, mas olha também o perigo que ela pode gerar. Então você tem um especialista porque a gente vê corriqueiramente, diariamente, as pessoas ligando e falando assim, olha, eu preciso tirar tal árvore, porque aconteceu isso, ou essa palmeira. Enfim, tem que ter esse trabalho também. As pessoas precisam levar a sério o paisagismo. Eu acho que o problema é que as pessoas não levam a sério, não sabem da seriedade, não sabem dos perigos que pode ter para ela e para a família dela se ela não fizer um trabalho bem feito. Uma árvore pode cair, pode machucar alguém se não tiver um trabalho bem feito. Ou realmente a questão de uma folha, apesar de uma palmeira imperial. A pessoa acha que paisagismo é plantinha. É plantinha. No jardim. A gente fala que as pessoas acham que paisagismo é uma orquídea em casa. Né? Mais ou menos isso, é uma plantinha. Então, vamos plantar uma tumberja, não é? Exatamente. Uma primavera e pronto. O paisagismo. Então, assim, esse trabalho de conscientização seu é muito legal. Estou realmente impressionada. Não é um trabalho que vai ser longo, né? Não vai terminar agora, vai ser longo. Espero que você tenha bastante energia e pique para continuar. E me fala uma coisa. Vamos mostrar aqui. Vamos passar para o pessoal aqui um vídeo legal que eles fizeram? Acho bem bacana esse vídeo. Vamos lá. Você sabe quem que escolheu o nome, que me ajudou a escolher o nome do nosso podcast? Quem? Sua irmã. Muito bom moço, lindo. Me ajudou a escolher. Ficamos batendo a cabeça.
E tá lindo o logo ficou também. Legal, né? Então a gente juntou. Pôs uma casa digital que parece uma árvore. Isso. O logo do Coletivo Jardins é uma borboleta, que é transformação, mas da asa dela sai uma árvore. Olha que lindo. As raízes daqui Legal. e a árvore. Então a intenção foi justamente mostrar que cada casa tem a sua identidade, cada casa tem sua alma, que a pessoa não pode perder a identidade dela. Não. Da mesma forma que você tem que seguir, né, o seu propósito, com a sua casa também. Você tem que criar, ser fiel ao que você sonhou. E aonde você passa a maior parte do seu tempo. Exatamente. Então, aquele ambiente, inclusive, tem que estar energeticamente em harmonia. Aí. Porque o papel das plantas dentro e fora da casa é transmutar a carga negativa. Perfeito. Então, o papel do verde é muito importante numa casa. Você sabe que eu tinha, num lavabo no apartamento, umas plantinhas suculentas. Tá. Uma suculentazinha. Isso. Aquela fininha. Tá. Um dia entrou uma amiga. Foi usar o lavabo. Tá. Quando ela saiu, parecia que tinha passado um maçarico. Que amiga? Então, mas é amiga? Era amiga. Mas ela tava carregada. Tinha assim uns 4 vasinhos das suculentas nas prateleiras. Meu, maçarico. E o que você deu pra ela pra melhorar essa energia? Você falou alguma coisa? Amiga, vamos lá fazer uma harmonização, uma mandala. Vamos fazer a limpeza energética que você tá precisando. Mas eu vi depois, né? Mas eu fiquei super... Mas chegou a falar? Você comentou com ela ou você ficou sem jeito? Comentou? Comentei. Você falou, ela era muito amiga. Eu falei, posso te ajudar nisso, né? E você também trabalha com essa parte do Feng Shui? Você acredita ou não? Acredito, mas não trabalho. Tá bom. Acho importante. Porque ele também... Radiestesia, inclusive. Sim. Né? Tá, maravilha. Vamos pôr? Tá na agulha aí? Tá no ponto pra gente ver? Somos o Coletivo Jardins, associação criada por um grupo de moradores que se uniu para defender os bairros Jardins das mudanças que o Condefat quer fazer no tombamento original, que é absolutamente fundamental para proteger os jardins e seu importante valor para toda a cidade de São Paulo. Nossa missão é preservar essa floresta urbana, tão fundamental para o microclima da cidade, para a proteção da fauna local, em especial as aves que habitam ou transitam por este corredor ecológico que liga o Parque do Ibirapuera ao Instituto Butantan. Em tempos de mudanças climáticas, nossa luta é proteger esse pulmão verde para garantir a nossa qualidade de vida e a das futuras gerações dos paulistanos. Junte-se a nós, associe-se e apoie essa importante causa. Para você ter uma ideia, a bexiga tem 9%. Entendi. Maravilhoso. E como é que funciona se as pessoas quiserem se associar? Como que vocês... Pode se associar através do site, que é www.coletivojardins.org.br. Tá. E é uma taxa anual. Tá. Então é R$116 por ano. Tá bom. Vamos deixar também escrito depois embaixo todas essas informações para vocês, para quem quiser também colaborar. Acho que toda ajuda é muito bem-vinda, né? Isso. Não só para a gente trabalhar juridicamente, porque eu tenho bancado muito do meu próprio dinheiro esse projeto. Eu só comecei a pedir ajuda quando a gente conseguiu o CNPJ, abriu conta de banco e tudo mais. Aí os vizinhos começaram a ajudar e realmente as pessoas foram bem solícitas e parceiras, porque é um voto de confiança, né? Lógico. É um voto de confiança. E a gente quer eventualmente começar a plantar, cuidar dos exemplares arbóreos que existem por lá, fazer manutenção, avaliação, ter risco de queda. Vocês têm também engenheiros agrônomos que acompanham com vocês nessa jornada? Eu tenho um engenheiro agrônomo que está me apoiando agora, a gente visitando rua, conversando sobre que tipo de árvore plantar, onde plantar, porque a gente precisa tomar cuidado com a fiação da Eletropaulo, enfim. Sim. Só que é interessante que na maioria das ruas dos jardins, um lado não tem fiação nenhuma e no outro tem. Então a gente tem que aproveitar as árvores de porte grande para o lado que não tem e ir buscando lugares para plantar.
Legal. E você acha que tem mais alguma atitude, alguma ação que você, além, lógico, desse monte de coisa que vocês estão fazendo, que poderia ser feito para poder potencializar isso? O que você imagina? Tem mais, você tem várias ações que vocês estão tomando dentro dessa, a própria... Esses materiais que vocês colocam, você que busca no Instagram? Sim, você faz todo esse conteúdo eu também? Eu tô fazendo conteúdo. Nossa Senhora! Ai, meu Deus! Alguns proibidos pelo advogado. Tem muita gente que, por favor, tá aí para ajudar também, né? Quem puder também auxiliar nessa questão, porque tudo isso leva tempo. Você está doando do seu tempo. Não, para gravar essas imagens, eu saí 5 horas da manhã com o cara do drone. Tanto que a primeira imagem que vem do Parque do Ibirapuera está um pouco escura, né? Porque estava começando a amanhecer, porque eu tinha curso às 8. Entendi. Ainda fazendo curso você está fazendo uma pós agora? Eu estou fazendo uma pós-graduação de terapia familiar e de terapia de casal no Instituto Sistemas Humanos. Tá adorando, tá gostando muito. Tô adorando, tô no segundo ano, são 3 anos de formação, tô amando. Primeiro? Tô no segundo. Segundo ano. Tô no segundo ano. Que maravilha. A gente revisita vários lugares da nossa história, né? Volta a chorar. Sim. Curte uma dor, aí depois segue adiante. Sendo uma reflexão profunda, né? Uma reflexão profunda. Eu te diria que o que mais me trouxe de positivo o curso, pelas professoras e a própria técnica delas, é uma aceitação de si mesma, das suas falhas, das suas sombras, das suas dores. Tá. Eu sinto que eu tô bem menos crítica. Legal. Bem menos comigo mesmo. Tá. E com os outros. Também é um amadurecimento, também tudo isso. Mas essa parte da terapia do curso ali, ele mexe legal. Muito com a cabeça, né? Não, ele trabalha bastante isso, porque as pessoas têm histórias de vidas diferentes, têm uma forma de enxergar dada a situação diferente. Então, eu vou olhar de um jeito, você vai olhar de outro. Vai reagir, né? Eu não quer dizer que eu esteja errado, você esteja certo e vice-versa, mas... Sim. Enfim, quando você começa a entender isso, se suaviza um pouco o julgamento. Sim, não deixa aquela situação pesar, né? Ai, que absurdo. Ou já entrar com 4 pés, né? Nossa, que horror. Não, você suaviza. Você começa a suavizar um processo. Começa a ter mais aceitação, né? Isso, porque eu venho numa família bem crítica, né? Então, pra mim ajudou. Você tem aquela questão também de você calçar o sapato dos outros, né? O que a pessoa passou, o que ela tá passando, quais são as dores. Ou, de repente, você encontra com uma pessoa, né? Ela já te dá naquele dia, ao invés de ela te dar, ela já te dá uma pancada. Fala assim, opa, o que aconteceu? Não. Você não sabe o que tá lá por dentro mesmo, né? Quais são as cicatrizes, né? Eu peguei a semana um oficial que eu liguei num órgão público e... Aí chegou uma hora que eu falei pra ele assim, o senhor tá bem? Exatamente. Tá tudo bem com o senhor hoje? Daí ele conseguiu me dar uma resposta direito, entendeu? Não, para um pouquinho que eu vou resolver. Ele tá... Você desmonta. Então, mas aí a natureza também vai ajudar, né? Se essa pessoa estiver em contato, se ela conseguir, né, transpor e fazer essa troca, a pessoa vai ser tão mais suave, tão mais leve. Sim, mas talvez ela esteja falando de um jeito, agindo de um jeito que ela não está se dando conta que ela está fazendo aquilo. Acho que ele só prestou atenção no jeito que ele está falando. Quando eu perguntei, tá tudo bem? Aquela acordada, você, né? Você tá bem? Posso te ajudar? Né? Quer tomar um cafezinho? Maravilha. Beth, olha, não tenho nem como agradecer por você estar aqui com a gente hoje. Foi maravilhoso. Eu agradeço a honra de vir para o seu novo pet. Você gostou de estar aqui com a gente? Eu gostei muito. Bate-papo. E que a casa das pessoas seja um ser vivo. Um ser vivo. Com energia e com alma. Com alma. Se você fosse deixar agora uma última mensagem, agora uma reflexão para as pessoas de uma forma geral, o que você deixaria? O que você falaria para elas? Somos todos nós, cada um de nós, responsáveis pelo futuro do planeta. Parece um jargão, sabe? Ai, futuro do planeta, meio ambiente. Né? Um clichê. Não, não é. Nós somos responsáveis e começa no micro. Na sua casa, no seu jardim, na sua rua e no seu bairro. E se todo mundo fizer, as futuras gerações terão um planeta melhor. Com certeza. Agora tem mais uma coisa muito especial, que ela tem um mantra que eu achei maravilhoso. Se tiver agora com papel e caneta, você anota, que eu adorei esse mantra dela. E eu achei ele muito forte, muito bonito. Então o mantra da Beth é o seguinte: somos o que fazemos,
mas somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos. Olha, gente, até... arrepia até a bochecha aqui, arrepiou aqui. Demais isso. Realmente é o que a gente faz para mudar a gente. É pra nossa evolução. Senão a gente acomoda. Não, senão a gente veio pra cá, nesse mundo pra quê? Né? Se não pra evoluir. Pra evoluir, pra crescer, pra se desenvolver. Então eu acho que se você não pensa realmente, reflete muito sobre essa frase que você colocou, você fica no mesmo lugar, estagnado, parado. E aí, qual que é a graça da vida? Eu acho que a vida é essa, é você aprender, você evoluir, você errar, você testar, né? Você se frustrar também, mas não, você realmente está sentindo que você está cada dia dando um passo além para o bem, para melhor, e não só para a gente, mas para os outros também, né? Só lembrar da metáfora de um bebê aprendendo a andar. Ele vai engatinhar, ele vai levantar, ele vai cair, daqui a pouco ele vai tentar de novo, e ele vai tentar quantas vezes for necessário, mesmo se machucando. Até ele ficar de pé. Até ele ficar de pé e andar. É isso aí. Muito bom, muito bom. Beth, agora eu tenho uma surpresa final, que é um presente que a gente dá para os nossos convidados. A gente vai dar para você um jungle pet. Sabe o que é um jungle pet? Não. É um pet da floresta. Então a gente deixa aqui no estúdio algumas plantas. A gente tem 2 aqui no chão, uma aqui na mesa, para você escolher e para você levar para a sua casa. Essa aqui é comigo, ninguém pode? Não, essa daqui é uma amaranta. Lírio da paz. Lírio da paz. Lírio da paz. Prontíssimo. Então aqui está o seu jungle pet. A gente tem esse vaso aqui na forma de um rosto para você lembrar que ele é um ser vivo. Que eu sei que você não vai esquecer. Isso. Minha mãe adorava. Você não vai esquecer nunca, porque você é uma defensora ativa. E olha, não podia ser mais grata de estar aqui com a Beth hoje. Essa pessoa muito obrigada. Que realmente que leve. Ela tá dedicando aí a vida dela. Ela teve uma mudança aí, né? Imagina de rotina até grande, para você poder dar conta do que você tem que fazer, porque você não vive disso. Não. Você tá sendo pelo contrário, eu gasto com isso. Gasta, né? Tá tendo gasto de tempo e tal. Mas ela tá pensando também não só no bem dela, mas no bem, né, de todas as pessoas que moram lá nos bairros, lá no São Paulo, de uma forma geral. Então, pensando também para que isso possa servir de exemplo para outras pessoas, para outros locais que se mobilizem, que se sentir realmente prejudicada, que tem como mudar o jogo, né? Que isso é possível, só que você tem que tentar. Você vai se arriscar, você vai levar tempo, mas pedir ajuda sempre, né? Eu acho que a gente está aqui no mundo... A união faz a força. A experiência de outros pode ajudar. Exatamente. E se eu tivesse escutado o que muita gente me disse no começo, eu não estaria nessa fase com uma liminar, com uma ação civil pública, com alguns pareceres técnicos positivos e favoráveis ao tombamento. Perfeito. Então foi um exercício de fé. E que quem estiver também passando por uma situação parecida pode mandar mensagem para vocês para pedir essas ajudas, essas orientações. E que com certeza muito comum. Vocês já quebraram muitas pedras, né? É aquele negócio, nada como aprender, né, com quem já conhece, com quem já quebrou, já passou por alguns perrengues e já sabe como que é o caminho mais fácil, que seja menos tortuoso, para ser mais direto e efetivo, para a pessoa conseguir realmente chegar onde vocês chegaram. Sim. E manter a preservação da natureza, que é o nosso missão. É a nossa missão e é o nosso grande presente divino, né? É o nosso grande presente divino. Então, se você ficou com a gente aqui até agora, queria agradecer de novo por você ter ficado com a gente nesse 3º episódio, e com a Beth Vinson, maravilhosa, que trouxe aqui todo o conhecimento, toda a sua experiência, tudo que ela passou, que ela está passando. E se você também tiver a fim de ajudar, a gente vai deixar aqui embaixo o site, o Instagram, para poder colaborar. E também, se você não se inscrever no canal, se inscreva, porque a gente vai ter muita informação. Vão vir pessoas maravilhosas aqui também para trocar outros tipos de experiência com a gente. E nos vemos na próxima. Muito obrigada. Um beijo no coração. Obrigada.